Contamos agora em estúdio com a análise de Rui Bárbara, gestor de ativos do Banco Carregosa. Rui, muito obrigada por estar connosco mais uma vez. Mais uma vez a Grécia e os mercados hoje bastante mais animados face aqui a um possível acordo com a possível cedência do Syriza do governo grego. Sim, como é previsível, ou como era previsível, desde daquele movimento um bocadinho à socapa do governo grego de lançar o referendo para cima da mesa no fim de semana passado, que era expectável que o dia-a-dia das bolsas europeias, especialmente das europeias e dos ativos europeus, andasse um bocadinho ao sabor das notícias e contra-notícias que viessem surgindo, e é isso que está a acontecer, basicamente. No momento surge uma notícia que pode ser interpretada como positiva, as ações tendem a subir porque realmente foram castigadas nos 2 últimos dias, assim como o inverso também se tem passado. Vamos viver esta constante incerteza também nos mercados bolsistas? Sim, acho que é para continuar, até pelas últimas declarações dos responsáveis alemães, que do ponto de vista deles, que faz sentido, quer dizer, agora também não cederem e dizerem no fundo, já que vocês querem fazer o referendo, então façam lá o referendo e depois falamos, não é? Há sempre aqui um braço de ferro, quando um cede, o outro lado fica mais rígido. Sim, nitidamente, isto é uma negociação em que pode ser equiparado a dois caminhões a dirigirem-se em sentidos convergentes, não é? E sem espaço para se desviarem. E a ver quem é que desiste primeiro, não é? E no caso no fim de semana, especificamente do caso do lançamento do referendo, foi um bocadinho o camionista, entre aspas, o senhor de Tsipras, ter atirado o volante fora e ter dito, olha, eu tirei o volante fora, portanto já não posso desviar-me. Quer dizer, é uma estratégia negocial, têm sido assumidas estratégias negociais e posições cada vez mais duras. O meu receio é que, a dada altura, realmente sejam criados tantos anticorpos que não se consiga chegar a um acordo, porque aparentemente o que está em cima da mesa parece ser, um ponto de vista macroeconómico e financeiro, parece ser uma base de partida razoável para se negociar. Os mercados não estão a refletir ainda muito o facto da primeira sondagem dar como uma possível vitória ao não no referendo do próximo domingo. Isto significa que acreditam que o referendo ainda vai ser cancelado ou que a sondagem acho não que é... há grandes dúvidas em relação a tudo, nomeadamente o que é que significa o não e o que é que significa o sim, porque estamos a falar do quê? De um não ou um sim sobre o quê exatamente? Sobre a última proposta que expirou, que estava em cima da mesa e que tinha sido apresentada por parte das autoridades europeias e que, como repito, e que já expirou. Estamos a falar sobre uma contraproposta por parte do governo do Sr. Tsipras, é disso que estamos a falar, que, no entanto, se é sobre essa, ele está a pedir para que se vote não sobre a sua proposta, sobre a sua própria proposta. À partida será a proposta que estiver em cima da mesa na altura do referendo. Sim, mas imaginemos que agora começava a haver negociações e que, com base na proposta do Sr. Tsipras, ele supostamente pediu à sua população a intenção de para não voto votar do Syriza aí não é? seria alterada Teria para o sim. ser alterada, não é? Portanto, quer dizer, há uma grande incerteza, não é? Quando se faz uma pool destas, as pessoas, acho que a maior parte nem sabe muito bem se está a referir ao sim ou não exatamente a quê, não é? Rui, são esperadas declarações de Alexis Tsipras a qualquer momento e a falar aos cidadãos gregos. O que é que poderá Tsipras ter para dizer nesta altura ao povo grego? Não sei, para ser sincero, não sei mesmo, porque a estratégia negocial dos gregos, do Sr. Tsipras e do Sr. Varoufakis, é um bocadinho em linha com uma escola de negociação de que, isto existe factualmente, de se um dos oponentes parecer suficientemente louco e com atitudes suficientemente loucas, pode conseguir levar a água ao seu moinho. Quer dizer, um bocadinho parcialmente a tática que eles estão a tomar, não é? Que tem-se visto, não é? De tomada de atitudes que são realmente inesperadas e muito assertivas e muito fora do normal. Portanto, eu diria que podemos esperar qualquer coisa.
Do lado europeu e, sobretudo, da Alemanha, porque é quem é atribuída aqui a grande responsabilidade nestas negociações, temos Angela Merkel a dizer que a Grécia tem o direito de ter o referendo, portanto, aqui quase a querer que este referendo vá agora para a frente, mas, ao mesmo tempo, a dizer que está disponível para aliviar a dívida grega. Os alemães já estão convencidos de que será o fim do governo do Syriza? Não tenho certeza disso. Eu acho que simplesmente novamente é uma questão negocial. Eles não podem agora muito simplesmente dizer ok, agora que vocês, Syriza, apresentaram esta nova proposta, vamos lá falar. Isso parece um bocadinho que eles cederam à chantagem de... Eles tinham uma proposta que era uma base negocial da parte deles, não é? Deles, alemães e autoridades europeias. E que nitidamente o Syriza não queria aceitar. E o Syriza lança para cima da mesa essa ameaça, essa chantagem, entre aspas, de realizar um referendo. Agora, cedendo e dizendo, ok, então vamos negociar com base na vossa outra proposta, a vossa grega. É um bocadinho como, ok, isso resultou, a vossa estratégia de ameaça e de chantagem resultou. Quer dizer... Angela Merkel diz mesmo que não vai haver negociação antes do referendo. Faz sentido de um ponto de vista alemão de não cedência, entre aspas, a chantagem. Agora, como é evidente, ficaríamos todos melhores se realmente se sentassem à mesa e começassem a partir de pedra a trabalhar num acordo, independentemente de qual seja a base utilizada para chegar a esse acordo. Acho que fazia todo o sentido em termos de qualquer tipo de lógica aqui. Não é? Mas... E a questão apresentada por Alexis Tsipras na carta enviada aos presidentes da Troika, no fundo, também inclui aqui o FMI, ou seja, o FMI poderá entrar no novo resgate, é isso que estará em cima da mesa, ao contrário daquilo que tinha sido pedido numa extensão apenas por parte do mecanismo europeu. Sim, aqui é difícil saber, porque aqui o território é um bocadinho novo, pelo menos em termos de um país supostamente desenvolvido, ter defaultado com o FMI, não é? Mas pode-se considerar já default, uma vez que há um prazo aqui até dia 20 e que será só considerado um atraso? Sim, há aqui essa tecnicalidade, não é? Essa nuance, mas efetivamente o não pagamento, quer dizer, eventualmente se chegar a um acordo pode ser corrigido. Agora, como eu disse, acho que temos que aguardar porque estamos no meio de um processo de negociação caótico. E esperar que as coisas corram pelo melhor, que nitidamente seria, quer dizer, o ideal seria a manutenção da zona euro como está, a não saída da Grécia, uma redução substancial da dívida da Grécia para níveis sustentáveis e o acordo por parte do Syriza em tomar medidas de manutenção de um superávit primário em termos de contas públicas suficiente para restaurar a credibilidade. E esse cenário ideal ainda é possível? Eu gostaria de pensar que sim, mas eu diria justamente por causa do caos desta negociação que parece cada vez mais longe, não é? Por isso é que muitos especialistas estão a atribuir cada vez mais por uma probabilidade elevada de uma saída da Grécia da zona euro. Agora, não podemos esquecer que, se calhar, este caos faz parte da própria estratégia negocial dos intervenientes, não é? Que não quer dizer que não crie anticorpos e que realmente não traga aqui mais fossos para ultrapassar em termos de negociais. E em que medida é que seria possível, efetivamente, uma saída da Grécia da zona euro, uma vez que não está prevista a saída de nenhum Estado-membro, nenhum tratado, e que o próprio governo diz que, mesmo que vença o sim, que isso não representa o fim da Grécia na União Europeia? Eu acho que há uma maneira mais ou menos rápida de se iniciar, não é? Que é simplesmente o Banco Central Europeu retirar a ajuda por via do ELA, que é um mecanismo que tem de empréstimo direto aos bancos. Isso não seria uma saída cruel por parte das instituições europeias, asfixiar o país? Seria basicamente dizer, ok, vocês não estão a cumprir, eu vou-vos retirar o apoio. Basicamente o Banco Central Europeu deixava de ser o Banco Central da Grécia. Sim, isso era nitidamente dizer, vão-se embora. Não sei, que é difícil dizer se as autoridades europeias estariam dispostas a fazer isso, não é? Quais são as repercussões para o euro? Para o euro, para a economia europeia, não é? Estamos a falar, nitidamente para a Grécia, neste momento é muito mal, porque basicamente parou tudo, não é?
Eles já estavam numa situação complicada, vendo 5 anos muito duros e comparáveis à Grande Depressão norte-americana dos anos 30, que é já dizer muito, não é? E nestes últimos, diria, mês ou 2 meses, voltaram as coisas a parar. Para a Europa, depende muito como as coisas se desenvolverem. Mesmo com uma saída da zona euro, não é líquido, por parte da Grécia, não é líquido que haja uma perturbação muito grande inicialmente na economia real europeia. Isto porquê? Porque há basicamente 2 vias para acontecer algum estrago. Um seria por via de trocas comerciais, mas a Grécia é tão pequenina que é de 2%, o seu PIB é 2% do PIB europeu, que não tem assim tanto significado a nível de trocas comerciais. Outro seria nitidamente por um alastrar do sentimento, não é? Chamado alastrar esse sentimento aos outros países do sul da Europa, que existem atualmente alguns mecanismos que não existiam em 2011 e 2012, quando realmente houve a crise do sul da Europa em termos de dívida, não é? Nomeadamente existe a compra a mercado por parte do Banco Central Europeu, que pode acalmar as coisas, não é? E, portanto, temos uma situação perfeitamente diferente, e também porque os bancos europeus, a maior parte do sistema bancário europeu, já não tem grandes ativos pertencentes à economia grega. A grande questão, para além disso, para além desse contágio, não é haver uma quebra de confiança por parte dos agentes económicos na Europa, ou seja, as famílias adiarem o seu consumo, as empresas adiarem o seu investimento, haver uma quebra do fluxo de capital que começava a ressurgir para o sul da Europa, e isso paralisar as coisas. Tem mais a ver aqui com psicologia do que com outra coisa qualquer. Quando temos o próprio Banco de Inglaterra a alertar os bancos do país para um possível contágio, não poderemos estar a ser otimistas de que tudo estará controlado com uma eventual saída da Grécia? Eu não acho que alguém possa dizer que sabe exatamente como é que se vai processar a saída da Grécia e quais é que são as consequências. O que se pode dizer é que estamos em melhor situação que em 2011 e 2012. Existem factualmente mecanismos que podem atuar, pelo menos a nível das taxas das obrigações do Tesouro do sul da Europa, dos países do sul da Europa, e isso é de extrema importância. Agora, como é que se depois desenvolve a nível de sentimentos? Quer dizer, como é que um banco alemão, por exemplo, vai pensar a sua estratégia em termos do sul da Europa? Quer dizer, ou como é que as famílias portuguesas vão pensar, ok, se calhar vou adiar a compra do carro por causa desta situação, ou não. Quer dizer, isso é um bocadinho se cria uma espiral de receio ou não. Estamos a falar numa possível de psicologia já. E estamos também a falar numa possível queda de um país, da falência de um país, que em termos de dimensão há de ser muito maior do que a queda do que foi, por exemplo, o Lehman Brothers, e que se alastrou a todo o mundo. A repercussão é menor? É menor porque a Lehman Brothers, na verdade, tinha trilhões era contraparte de trilhões e trilhões de derivados, que ninguém sabia muito bem a extensão. Mas estamos a falar de trilhões de dólares que a Lehman Brothers era contraparte. Aqui estamos a falar de bilhões, não trilhões. E especialmente na altura não havia absolutamente mecanismo nenhum por parte dos bancos centrais, tanto norte-americano como europeu, posto em prática para atuar em momentos de crise. Quer dizer, o quantitative easing era ainda um bebé não nascido. Numa altura em que temos também o Presidente Obama a interferir aqui, de certa forma, a fazer a sua pressão possível nas negociações, falando com os líderes europeus, isto significa que há aqui questões que se alastram ao mundo todo. Há aqui preocupações por todas as lideranças mundiais. Claro, porque apesar do que eu estou a falar agora neste momento, que existem mecanismos e que a situação é diferente de 2011 e 2012, factualmente ninguém sabe como é que as coisas se vão processar, não é? Há os chamados unknowns, não é? Que efetivamente pode... É um território completamente desconhecido. Sim, há pontos que nós nem sequer neste momento estamos a antever que podem vir a acontecer.
factualmente, ninguém quer assistir realmente a uma situação em que a incerteza é tão elevada, não é? Por muitos mecanismos de salvaguarda que estejam já erguidos e prontos a atuar, não é? Ninguém quer isso. Vamos aguardar para ver o que é que acontece nas próximas horas, nos próximos dias, e até domingo certamente teremos uma resposta. Rui, muito obrigada. Obrigado.